E Esta aí? conferência será gravada agora. Milena, boa noite. Flaviane, cadê a galerinha toda? Falta mais gente, né? Já chamaram lá? Luiz, boa noite. Rafaele. Muito bem, Rômulo. Comanda isso daí, hein, Rômulo. Bom, hoje a nossa aula a gente vai estar falando sobre ligações químicas. Alguém pode ligar o microfone? Agora eu não estou mais visualizando vocês. É, podem me informar, por favor, se vocês estão vendo o slide escrito ligações químicas? Sim? Tá aparecendo sim, professora. Ah, beleza. Obrigada. Então, pessoal, nossa quarta aula, né? A gente só avançando, ligações químicas, né? Requer ali várias informações agregadas para conseguir compreender como os átomos vão se ligando, né, para poder formar as moléculas, que por conseguinte formar, né, a matéria, né, tudo que nos compõe, que compõe as coisas que a gente tem acesso, ok? Então, assim, é um degrau significativo que a gente vai estar subindo hoje de informações de química. Tá? A gente vai começar vendo ali do básico de ligações químicas e vamos pouco a pouco aumentando, inclusive fazendo exercícios, né, questões do Enem que envolvem aí ligações químicas. Beleza? Vamos começar? Apertem os cintos. Podemos, gente? Bruna falou que tá ok, ó. Já Bora, chamou a galerinha professor, aí, bora. gente? Bora? Aproveita que a galera que já tá aqui tá quente, já fez 30 exercícios de história, agora vamos pra química. Tá, olha, eu vou mais devagar, tá? Não vou apertar tanto vocês, não. Vou deixar hoje, já que o William já apertou tanto vocês hoje, eu vou ser mais tranquila. Mas a gente vai fazer questõezinhas também do Enem. Vamos lá, então, pessoal. Então, falou de ligações químicas, tem que lembrar. Bom, são os átomos, né, se ligando para formar as moléculas, ok? De maneira geral, aí vocês têm que lembrar disso. Mas que átomos são esses, né? Eu comecei aqui mostrando a tabela periódica para vocês, que a gente vai estar tirando informações ali para a gente estar compreendendo tanto a tabela quanto as ligações químicas, ok? Então essa daqui é a famosa tabela periódica, né? De maneira geral, assim, o Enem não dá a tabela periódica, mas parte do princípio que vocês já entendem sobre ela. Então, ora comenta sobre o grupo dos halogênios. Então, assim, já propõe que vocês sabem que grupo é esse. Dos gases nobres, já propõe que vocês já sabem que grupo é esse. Então, assim, não precisa decorar a tabela, né? Mas faz necessário o quê? Compreender como que funciona a tabela, como que é distribuída a tabela periódica, né? Como que é distribuído os elementos ali dentro da tabela periódica, ok? E aí que a gente vai estar começando aqui a conversar sobre, né, o assunto de hoje. Não tá aparecendo a tabela, gente? Não, tá no primeiro slide ainda. Ué, e agora? A mesma coisa. Opa, o que houve aqui, gente? Agora sim. Agora tá aparecendo a tabela periódica. Tá aparecendo? Deve ter travado alguma coisa. Sim. Foi? Beleza, então se acontecer, porque às vezes eu não estou vendo aqui o bate-papo, aí vocês podem ligar o áudio, tá? Se por acaso acontecer de novo, deve ter travado alguma coisa aqui. Beleza, então aqui está a famosa tabela periódica, né? O que a gente precisa saber de informação, né? Na época lá dos nossos avós, os professores ficavam mandando decorar a tabela periódica, escrever tudo no caderno, isso é passado. Faz necessário ali compreender, né, como está distribuído os elementos químicos na tabela, o que são os metais, o que são não metais, quais os principais nomes da família, isso é bacana saber, porque muitas questões parte do princípio que vocês já sabem, o que é família, o grupo dos metais alcalinos terrosos, e aí fala, o elemento do terceiro período do metais alcalinos terrosos, e aí se não sabe,
o que que é. Não, Aline, começamos agora. Estamos no segundo slide. Primeiro foi a apresentação e agora começou. Beleza? E aí, então, parte do princípio que vocês já sabem algumas informações. Tá? Então, decorar não precisa, mas precisa saber as observações aqui sobre a tabela. Tá? Então, aqui temos todos os elementos químicos que existem na natureza, desde os elementos naturais, né, da natureza, dos naturais, e também os que não estão, digamos assim, que não são naturais, que são artificiais. Então, todos estão aqui na tabela periódica, beleza? E aí, como que a gente vê? Começa iniciando assim, ó, sempre a gente tem uma referência para indicar o que é o que. Tá vendo aqui, ó? Essa tabela tem a referência aqui. Ora, vem aqui embaixo, vocês sempre caçam essa referenciazinha aqui, que aí mostra, ó, em cima tá dizendo, esse número aqui é o número atômico, ou seja, a identidade do átomo. E os elementos químicos estão, olha, distribuídos por ordem crescente do número atômico. Observa, ó, o hidrogênio tem o número atômico 1, o hélio, o gás hélio, tem 2, lítio 3, berílio 4, e assim por diante. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, beleza? Aqui no meio é o símbolo do elemento químico, né? E embaixo vem o nome. Oi, Milena. Pode falar. Bom, seguindo aqui. Não estou fazendo, só estou falando. Agora que eu comecei aqui a marcar aqui esse primeiro. E aí o que acontece? Aqui tem o nome e embaixo aqui, ó, o peso atômico, ok? E aí o que a gente tem? Essa primeira família aqui, vocês estão vendo? Mais à esquerda? Vê se a minha marcação agora está aparecendo para vocês. Sim ou não? Não, tá? só está aparecendo na tabela. Nada. Nada? E com o mouse aqui, tá aparecendo? Também não, professora. Também não. Ué, gente, que estranho. Tá aparecendo a tabela periódica, professora, mas só que há uma seta para baixo. E uma seta para baixo? Deixa eu então fechar as coisas aqui. Fechar as coisas aqui do meu computador para ver se facilita. Pode ser que as outras coisas abertas estejam atrapalhando. Bom, vamos voltar lá. Pois é, também tô achando que tá travando. Mas em breve meu computador vai estar zero bala. Eu acabei de comprar um HD SSD, chegou hoje, e aí para aumentar a velocidade. Então acho que para a semana que vem aqui o negócio já vai estar melhor. Mas aqui travando que eu não estou entendendo o porquê. Mas vamos ver aqui. Professora, continua mexendo que eu acho que apareceu a setinha do mouse. É? Dá uma mexida com a setinha do mouse, por favor, em cima da tabela, pra gente ver se tá funcionando. Não? Não. Só funciona quando quer, tá com vontade própria o computador hoje. Ah, é verdade. Bom, mas eu vou falando e vocês vão acompanhando, tá? Fala. Posso deixar uma sugestão? Pode. Já que todo mundo tá com a tabela, Certo. aí a senhora explica melhor, porque eu tenho a tabela aqui, ó. Cada um olhando a tabela que tem, aí adiantaria a aula. Beleza. E essa tabela que tá mostrando aí, vocês também conseguem ver? Sim, a tabela eu consigo ver. Ah, beleza. Ah?
Tá pequenininha essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês? Bom, Não, caso ela tá vocês tenham... grande, professor. Ela tá até Ah, grande, mas só que ela tá com a seta para baixo, assim, tu não consegue mexer o mouse. Tá entendi. tudo bem. Tá, e agora mudou o slide? Não, continua a Não, mesma continua na tabela. Gente, tô começando a ficar nervosa. O que eu faço aqui da minha vida? Deixa eu ver se eu fecho aqui outras coisas. Professora, Fala. eu acho que Thaís? deixa, tipo, para de apresentar e volta de novo pra ver se melhora. Ah, beleza. Tá, então eu paro a apresentação. Parou, né? Parou. Isso. Parou. Aí vou voltar. Agora dá pra ver a setinha se mexendo. Agora tá melhor. Ai, gente, a Thaísa salvou a gente. Vê se vocês estão vendo tudo agora. A linhazinha que eu tô Então, fazendo. Tá, estamos sim. Agora tá aparecendo. Ai, que ótimo. Ufa, vamos. Ai, que seria da gente sem a Thaísa? Foi a Thaísa que falou? Foi sim. Obrigada, foi Thaísa. sim. Vamos lá. Então, aqui está a famosa tabela periódica. Então, o primeiro passo que a gente falou sobre esse símbolo aqui, né? Que todas as tabelas têm. Ora vem aqui em cima, ora vem embaixo. Mas o que está representando? Está só dando como fosse uma legenda para vocês. Olha, aqui em cima corresponde a número atômico. É o símbolo químico, o nome aqui embaixo, ó, nesse caso é o Li, que o nome é o lítio, e aqui vem o peso atômico, certo? Então, cada quadradinho desse tem um elemento químico. Daí, o que a gente precisa saber da tabela periódica? Ela é sempre organizada aqui, ó, pelo número atômico, então vai aumentando o número atômico da esquerda para a direita, aqui ó, no mesmo período, ó, 4, 5, 6, 7, e vai passando, certo? E aí, o que mais que a gente precisa saber? A tabela periódica, na vertical aqui, ó, a gente tem o quê? 18 grupos ou família, certo? Nem se atenta tanto assim a copiar, porque vai ser muitas informações. Então, vale a pena uma observação ou outra. Se vocês estiverem com o caderninho aí, podem anotar. Mas lembre que está sendo gravada. Então, assim, deixa fluir o entendimento. E aí, precisando de alguma coisa, pode ligar o microfone ou pedir no final. Continuando a dúvida, vocês assistem novamente, beleza? E aí, o que a gente tem? A gente tem 18 grupos ou família aqui, ó, os grupos ou família, tá vendo? 1, 2, 3, até 18. Isso na vertical, que é chamado de grupo ou família. E na horizontal? Na horizontal a gente tem o quê? 7, que a gente chama de períodos. Tem o primeiro período, que só tem o hidrogênio e o hélio. Tem o segundo período que começa aqui com lítio, berílio, aí dá esse espaço todo aqui, ó, e começa com boro, carbono, certo? Tem o terceiro, tem o quarto. Voltando a falar das famílias e grupos, todos os elementos que apresentam aqui, ó, no mesmo grupo ou na mesma família, né, eles têm propriedades semelhantes. Então, por exemplo, primeiro grupo, tem aqui o lítio, né, o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos esses elementos aqui apresentam na última camada, né, o átomo tem lá, ó, tem seu núcleo, né, com as cargas positivas e neutras, e ao redor do núcleo o que se encontram? Os elétrons, que têm carga negativa, certo? E aí, por exemplo, o lítio, que tem 3, né, o número atômico dele é 3, significa o quê? Que ele tem 3 prótons, carga positiva, e ele tem 3 elétrons. Na primeira camada, é sabido que só tem 2 elétronzinhos. Na próxima camada, na primeira camada, sempre comporta somente 2 elétrons. Na próxima camada, comporta até 8, mas o lítio só tem 3.
então ele bota aqui, ó, 2 nesse e 1 no próximo. Tá vendo? Aí, se você for ver a distribuição eletrônica do sódio, a camada de valência vai ser o quê? Olha, concorda comigo? O hidrogênio não está no primeiro período? Ele vai ter o quê? Ó, número atômico 1. Então, ele tem um núcleozinho com carga positiva e um único elétron aqui fora com carga negativa. Então, ele é assim, a camada de valência dele é a primeira camada. Já a camada de valência do elemento que está no segundo período aqui, que está na mesma família, porém agora no segundo período, é o lítio, que já tem 3. E aí o seu núcleo tem 3 prótons. E elétrons, professora? Mesma quantidade, 3 também. Ó, 2 na primeira família, primeira camada, e na segunda camada tem umzinho. Vê só, esse período corresponde exatamente à quantidade de camada. Então, todos aqui que estão no segundo período têm a segunda camada. Ah, professor, então o sódio, que eu estou vendo que está aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, ele vai ter 3 camadas? Sim. Vai ter seu núcleo com quantos elétrons? Nesse caso, 11 prótons e 11 elétrons. Aí, imagina fazer aqui, ó, 11 carguinhas positivas, certo? Pensa em 11 carguinhas aqui. E quantas cargas negativas? 11 também, certo? E aí, lembra que a gente falou que a primeira camada só comporta 2? Já tem aqui os 2. Lembra que a gente falou que na segunda camada comporta 8? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem 2 aqui e 8 aqui fora, 10. Só que o sódio tem quantos elétrons? Quantos prótons? 11. Então, tem 11 aqui dentro. Pensa comigo, né? Considere aqui 11 carga positiva. E aqui, na última camada dele, contendo elétron, que a gente chama de camada de valência, ou seja, é a última camada que contém elétron, ele vai ter o quê? 1. Então, observa. Hidrogênio tem 1 elétron na última camada. Aí, nesse mesmo grupo, ó, quem vem depois? O lítio, 1 elétron na última camada. Aí vem o sódio, faz a distribuição dele, que ele tem 3 camadas, e na camada de valência dele, ele só tem 1 elétron. E se fizer para todos, vão observar que as camadas vão aumentando, porém, todos têm um único elétron na última camada. Assim para o berílio. O berílio já está o quê? Na família 2, certo? E aí, sabe o que acontece com ele? Ele tem 2 camadas e na última camada dele, ele tem 2 elétrons. O magnésio, professora, magnésio está na família 2, ou seja, do grupo 2, certo? Ele tem a mesma propriedade aqui do cálcio, do estrôncio e assim vai. Porque todos aqui têm somente 2 elétrons na última camada. Sendo que o período vai mudar, né? O berílio está nesse segundo período. Então, tem 2 camadas de valência. Tem 2 camadas, sendo que a de valência, né, é a segunda. Ah, professor, e o magnésio? O magnésio está em que período? Terceiro período. Então, ele tem quantas camadas? Tem a primeira, segunda, terceira. A camada de valência dele, ou seja, que tem o último elétron, é essa terceira camada. E assim por diante. Como foi muita informação, eu vou estar voltando o que a gente falou. Tá? Olha só. Tem a tabela periódica, retornando, tá? Eu sei que esse início, assim, é muita informação, vale a pena a gente repetir. Então, vamos lá. Temos a tabela periódica. Então, Rômulo, as informações sobre o que é um período, são 7 períodos, que tem as 18 famílias, isso são informações, digamos, super relevantes para a gente estar compreendendo a tabela. Você não precisa estar decorando cada elemento químico, né, o nome deles, mas saber que a tabela é composta por 18 famílias ou grupos e tem 7 períodos, isso é fundamental, beleza? E aí, o que a gente tem nessa primeiro grupo aqui? Tem uma relação de átomos. No segundo grupo, outros átomos, e assim por diante. Sendo que
A gente tem o quê? A gente vai chegar lá, Rafael, só um minutinho. E aí a gente tem o quê? Nesse primeiro período, a gente tem o gás, o hidrogênio, né? E tem o hélio. Ah, professor, e no segundo período? A gente está falando período aqui, ó, sempre na horizontal. Segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. E ali o pulo do gato de entender a tabela periódica é compreender que os grupos, né, na vertical, os elementos que estão no mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Então, professor, o grupo da família, o grupo 2 aqui, ó, família 2, berílio, magnésio, cálcio, tem a mesma propriedade? Tem. Eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Ok? Professor, e aqui na vertical do 18, esses elementos aqui têm todas as propriedades semelhantes? Tem propriedades semelhantes. São chamados de gases nobres. E aqui, flúor, cloro, bromo, iodo também, mesmas propriedades. São os halogênios, compostos halogenados. Ok? Flúor, cloro, bromo, iodo. Certo? Então, assim, é compreender que estão distribuídos e têm propriedades semelhantes. E aí, na horizontal, a gente tem os períodos que correspondem à quantidade de camadas que esse átomo tem. O átomo que está no período 3 significa que ele tem 3 camadas, professora, tem 3 camadas, e a terceira é que se encontra o elétron, né, o último elétron dele. Ou seja, a camada de valência. E aí, se ele está no grupo 1, ele tem um único elétron nessa terceira camada. Se ele está no grupo 2, ele tem 2 elétrons aonde? Nessa terceira camada. E assim por diante. E aí, o que a gente tem? Lá embaixo, qual que você está falando, Milena? Esses daqui, na verdade, estão, se você for ver, tem a setinha aqui, ó, que corresponde, que estão aqui, ó, participando aqui deste período, ok? Que são chamados aqui, ó, os lantanídeos e os actídeos, tá? Geralmente não caem tanto não, a gente vai estar focando no que a gente vê caindo, porque acaba sendo, assim, muitas informações. Isso, a camada de valência, Ivanete, é sempre, falou de camada de valência, tem que falar, opa, é a última camada que contém elétron. Aí se falar do lítio, e aí você vai procurar o lítio, né, e vai ver, opa, tá no segundo período. Então, eles têm 2 camadas. Mas falando-se do Enem, não se faz pergunta para consultar a tabela, porque geralmente eles não dão a tabela. Eles já dão a informação para vocês, como a gente vai ver ali questões como aborda, tá bom? Vamos seguindo. Continuando ainda na tabela periódica. Então, o que faz necessário lembrar? Que tem quantas famílias o período? 18. Certo? E as nomenclaturas, professoras, os nomes dessas principais famílias, preciso saber? Precisa, tá? Então, aqui, olha o nome. A primeira família, né, o primeiro grupo são chamados de metais alcalinos. O nome já sugere, ó. Tudo é metal, metais alcalinos, tá? A segunda, metais alcalinos terrosos. Aí vem aqui no meio tudo metal, só que são metais de transição, que não tem nome específico dessas famílias. Aí a gente pula, olha, esses daqui são os mais importantes, que são os elementos representativos, tá? São as cadeiazinhas que a gente, as famílias maiores, assim, que a gente estava falando, ó, certo? Então, ó, família 1, família 2. Aí depois pula, sabe para qual? Para o 13. Aí, ó, grupo ou família do boro, grupo ou família do carbono, grupo do nitrogênio. Esses 13, 14, 15 é bem tranquilo de memorizar, porque o nome da família é o primeiro elemento químico. Certo? Se vocês forem olhar lá, o primeiro elemento químico da família 13 é o boro, então é família do boro ou grupo do boro.
Do 14, o primeiro elemento químico, o carbono, família do carbono. E o quinto, grupo do nitrogênio, porque o primeiro elemento é nitrogênio. Tranquilo? Agora, o 16, o que acontece? O 16 não é o primeiro elemento, ele tem um nome específico, calcogênios. 17, halogênios. E por último, os famosos gases nobres, tá? Beleza? Então, voltando, professora, preciso memorizar os 18? Não. De 1 a 18, porém, a gente pula ali o meiozinho, que são os elementos de transição, certo? Então, a gente tem aqui os elementos de transição e temos aqui os elementos representativos, tá? Então, o que a gente tem? Tem que focar ali, principalmente na nomenclatura. E que nomenclatura? 2 elementos representativos. Então, a gente tem ali os metais alcalino, alcalinos terrosos, dever de casa, para dormir. Metais alcalino, alcalinos terrosos. Depois, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Calcogênio, halogênios e gases nobres. Certo? Por quê? Geralmente, o Enem não vem assim, dê o nome da família do grupo 2. Deu o nome do grupo 2 da tabela periódica. Não vem isso, assim, para vocês saberem que se trata dos metais alcalinos terrosos. Mas não, parte do princípio. O magnésio, que se encontra nos metais alcalinos terrosos, né, que faz parte do grupo dos metais alcalinos terrosos, ou seja, se não sabe o que é, já começa na piripaque ali. Nem chegou na pergunta final. Então, vale a pena investir e a gente fazendo exercícios, vocês vão pouco a pouco memorizando, tá bom? As nomenclaturas. E ainda falando da tabela periódica, o que a gente tem aqui? Imagina aqui a tabela periódica, isso daqui que está em vermelho, são todos elementos o quê? Metais. Ou seja, a grande maioria dos átomos da tabela periódica são metais. Tá vendo? Esses aqui que são não metais ou ametais, A de negação. Beleza? Então, assim, só desenhei aqui para vocês verem daqueles todos os elementos. Olha a grande maioria aqui, tanto os metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, tudo metais. Tranquilo? E aí a gente vai ver umas características dos metais. Ó, eles são eletropositivos, ou seja, tem tendência a se livrar dos elétrons e ficar com carga positiva em excesso. Por exemplo, o que eu quero dizer? Imagine o lítio, que tem, a gente viu, né? Tem 3 prótons e tem o quê? 3 elétrons. Só que ele não é estável, né? Os átomos, eles tendem a fazer o quê? Ligações químicas, que é o que a gente está estudando, para poder atingir essa estabilidade. Exceto os gases nobres, que fazem ligações, mas não é porque eles precisam, não, sabe? Eles fazem, eles tendem a ficar mesmo estável sozinho, né? É sabido que existem ligações com os gases nobres, né? Antigamente até falava assim, os gases nobres são inertes. Não, eles não são inertes. Inertes é quando não reage. Eles não são inertes, mas eles são estáveis o suficiente de existir sozinho. Então, ali, aqueles gases nobres da família 18, eles são estáveis, sozinhos. Todos os demais átomos, eles tendem a ficar fazendo o quê? Ligações químicas para atingir a estabilidade parecida com quem? Os gases nobres. Certo? Então, por exemplo, o lítio, ele quer ficar parecido com o gás nobre. Qual gás nobre que é parecido com o lítio? Vai lá e vê o primeiro gás nobre, é o hélio, que ele é feliz ali com 2 elétrons na última camada. A gente chama até a regra do dueto. Ou seja, com 2 elétrons, ele já fica estável. Então, ele tem 2 prótons no núcleo e 2 elétrons lá fora. Já o lítio, que tem 3 prótons no núcleo, ele vai ter quantos elétrons aqui fora? 3 elétrons. Com 3 elétrons, ele não está estável de jeito nenhum. Ele não segue a regra do dueto, que é parecido com o hélio, e nem a regra do octeto, que tem que ter 8 elétrons na última camada. Ele fica ali, ó, com 3. O que é fácil para ele? Se livrar desse elétron aqui. Ao ele doar esse elétron, ele fica, a camada de valência dele passa a ser o quê?
essa primeira camadinha aqui com 2 elétrons. Aí ele fica estável, igual ao hélio. Então, por isso que tem átomos que gostam de fazer ligações doando elétron. Tem átomos que gostam de fazer ligações recebendo elétron. Tudo com o objetivo de quê? Da estabilidade. Tá dando para compreender o que eu estou falando? Muito bem. Isso aí. E aí, o que acontece? Os metais, ó, são eletropositivos, são sólidos, exceto quem? O mercúrio, né? A temperatura ambiente, ele é líquido. Quem nunca viu, né, um termômetro quebrar, aqueles termômetrozinhos que tem o mercúrio dentro, e aí quando quebra, aquilo ali é um metal líquido, certo? Que faz muito mal à saúde, a gente brincava, né? Enfim. Brilho característico, tudo característica de metal. São dúcteis, né? Dúcteis é uma característica de alguns metais de apresentar, né, conseguir fazer fios, certo? Maleáveis, né, formam lâminas, e são bons condutores de calor e eletricidade. Tranquilo? Agora aqui os ametais, olha, os ametais estão aqui, ó. Característica dos ametais, ou seja, não metais. Eles, diferentes dos metais, eles são eletronegativos, ou seja, eles adoram receber elétron. São quebradiços, opacos, formam compostos covalentes, ou seja, eles fazem ligações químicas e compartilham os elétrons que têm, diferente dos metais que gostam de doar o elétron. São péssimos condutores de calor e eletricidade, ok? Exceto para o carbono. E aí, estado físico, né? A gente sabe que a temperatura ambiente, né, nossa temperatura ambiente na faixa de 25 graus, os elementos eles podem ser classificados em líquido, gasoso e sólido. Então, na tabela periódica, professora, a gente tem muitos líquidos, apenas o elemento mercúrio e o bromo são líquidos em condições ambientais, né, em condições ambientes. Gasosos, apenas os elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres, como o nome já sugere, são gases da temperatura ambiente. E sólido, todos os demais elementos químicos. Professor, preciso decorar tudo isso? Não preciso decorar. A gente vai conversando e vai dando essas informações para ir fluindo, compreendendo melhor as questões, tá? Então, se tratando, já demos, né, uma prévia ali das informações necessárias para a gente compreender as ligações químicas, e a gente vai compreender também que as ligações em si, elas são classificadas em 2 blocos. Ou as ligações são intramoleculares, dentro, né? Imagina assim, ó, se eu falo da molécula da água, a gente sabe que é H2O. Por quê? Porque a gente tem um oxigênio para quantos hidrogênios? 2. A ligação intramolecular, essa ligação aqui, ó, que está dentro da molécula, que está entre os átomos que corresponde à molécula. A molécula nessa daqui? E aí, que ligação é essa que está acontecendo entre os átomos? Ah, o gás natural, o GNV, é um carbono com 4 hidrogênios. Se eu quero falar dessa ligação aqui, ó, que está acontecendo entre... Sim, Maria José, eu disponibilizo todos os slides, tá bom? Hoje, no máximo amanhã. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente está falando dessas ligações químicas, dentro da molécula, a gente chama de uma ligação intramolecular. Por outro lado, se a gente tem 2 moléculas, aqui como eu desenhei, 2 moléculas de água, e um átomo de uma molécula da água interagindo com um hidrogênio da outra molécula de água, a gente diz que é uma ligação ou força intermolecular, né? Entre, por exemplo, ônibus intermunicipal, não é isso? Municipais, que ligam 2 municípios. Então, uma ligação ligações intermoleculares vão ligar, né, interações ali que estão acontecendo entre moléculas,
Tudo bem? Deu para entender a diferença de uma... Falou de ligação intramolecular, está dentro da molécula, né? Água é a ligação que está entre o oxigênio e o H, e o hidrogênio. Agora, intermolecular é uma molécula com a outra molécula, né? Tranquilo? Dentro da ligação intramolecular, primeiro, ocorre entre os átomos para formar as moléculas, responsável pelas propriedades químicas dos compostos, né? Se são reativos, que tipo de ligação faz, de reação que faz. E são elas ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. São as 3 principais ligações químicas que vocês vão aprender. Agora, ligações intermoleculares, ocorre o quê? Entre as moléculas, são responsáveis pelas propriedades físicas dos compostos. Por exemplo, se a água está líquida, aí ela passa de líquida para vapor, essa ligação intermoleculares aqui, que vai... rompeu a ligação. Né? Se está sólida, é um tipo de ligação, né? A ligação ali está mais presente, passou de uma para o outro estado. Então, assim, eles são responsáveis na temperatura ambiente. A água ali está na forma líquida, não é isso? Porque tem ali, né, o que caracteriza isso são as forças intermoleculares, tá? Que fazem esse tipo de ligação que a gente vai ver aqui, ó, a ligação de hidrogênio, que acaba mantendo ali uma estabilidade entre as moléculas da água e deixa ela a temperatura ambiente na forma líquida. E aí, se você muda ali a temperatura, você modifica ali a interação das moléculas, né? E aí passa para líquido, passa para gás e assim por diante. Então, intermoleculares ocorre entre moléculas, responsável pelas propriedades físicas, ou seja, se é sólido, se é líquido, se é gasoso. E quais são elas? São ligações íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligações de hidrogênio. Beleza? A gente vai estar falando também, dando exemplos, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, na forma sólida, olha como que estão as moléculas, bem agrupadinhas. Na líquida, como que está a disposição das moléculas? Olha, um pouquinho mais afastada, mais tranquilo. E gás? Na forma gasosa, não tem interação molecular nenhuma, não possui essa interação entre, né, as moléculas, tá vendo? Ó, tá bem afastado. Então, no sólido, a interação é bem presente. Na líquida, diminui um pouco. E no gás, não possui forças intermoleculares, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, imagina, botamos 2 copinhos, um com água e um com éter. Após certo tempo... Deixa eu ver só se tem perguntas aqui que eu deixei de responder. Isso é uma pergunta, Pedro, ou você só que quis colocar para completar? Bom, vamos seguindo. E aí, o que a gente tem? 2 copinhos aqui com água e éter. Passou um certo tempo, o que aconteceu? A água e o éter aqui com volumes diferentes, tá vendo? O que isso quer dizer? No mesmo intervalo de tempo, evaporou-se mais o que? Água e éter. Meninas e meninos, estão aí? Estão muito quietinhos, hein? No mesmo intervalo de tempo, evaporou mais o éter, não é isso? Porque as ligações intermoleculares do éter são mais fracas do que os da água. Por quê? Na água, as ligações aqui, ó, entre as moléculas da água estão mais presentes. Quanto mais forte for essas ligações intermoleculares, mais estáveis, mais grudadinho fica o líquido, né? Fica as moléculas ali mais grudadinhas. Aí fica no estado líquido, desculpa. Agora, no éter,
que acontece? As moléculas, as ligações intermoleculares que estão presentes no éter são bem mais fraquinhas, essas interações. Aí as moléculas conseguem se soltar mais fácil e evaporar, ok? Então, assim, quando o líquido ele é mais volátil que o outro, significa que a interação entre uma molécula e outra é fraca, tá? Aí a gente falando aqui um pouquinho dessas interações. Essa primeira força, eu vou falar primeiro das intermoleculares, tá? As ligações intermoleculares, a força, vamos deixar essas daqui, ó, são, digamos, as principais, porém, essas daqui são as secundárias ligações intermoleculares, mas não pouco importante, que a gente vai estar vendo agora, a questão de Enem que envolve esses tipos de interação. Então, assim, a gente vai estar vendo as duas, mas nos slides aqui eu coloquei primeiro as intermoleculares, beleza? Então, vamos lá. A força íon dipolo. Então, nesse caso, trata de interação entre íons em água e as cargas parciais da molécula polar da água. Imagina aqui, ó, se eu tenho um íon negativo, se eu tenho água, é assim, ó, H2O. A gente vai ver que o oxigênio ele é um não metal. E aí ele tende a ficar com carga negativa. E aí a gente tem aqui, se esse aqui fica parcial negativo, é porque o hidrogênio fica parcial positivo. Aí sabe o que acontece? A gente tem aqui o núcleo, por exemplo, nesse esquema A, eu comentei que o quê? Tem um cátion. Um cátion o quê? Uma carga positiva, certo? Um elemento químico que está com excesso de carga positiva. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando esse íon, que está com excesso de carga positiva, esse cátion, está em contato com a água, lembra dessa frase, os opostos se atraem? Vocês acham que na água, quem que vai ficar aqui solvatando esse íon? A carga, quem? Negativa, o oxigênio. Então, observe esse laranja aqui, é o oxigênio, tá vendo? Os hidrogênios são branquinhos, ó. Tá para o outro lado, tá para o lado oposto. Veja que o oxigênio que se aproxima, certo? Então, a água vai solvatar ali aquele cátion, de forma que o oxigênio, que é a carga negativa, que vai ficar bloqueando ali, né, travando ali aquele cátion. Por outro lado, se eu tenho aqui no B um ânion, né, uma carga negativa, quem vai ficar? A água está aqui, ó, o oxigênio está aqui e o hidrogênio está aqui. Quem vai ficar mais próximo da carga negativa, que é o ânion? Vai ficar o quê? A carga positiva, que é o hidrogênio da água. Beleza? Tá vendo? Está sendo solvatado pelas cargas positivas. Digamos assim, né? Pelos hidrogênios que têm ali uma carga parcial positiva. Tranquilo? Agora, ligação de hidrogênio. Esse é o fundamental para vocês saberem das ligações intermoleculares. É a mais importante. A ligação de hidrogênio ocorre sempre, que antigamente chamava de ponte de hidrogênio, agora está se chamando mais de ligação de hidrogênio. Ela é realizada sempre, como o nome sugere, hidrogênio. Hidrogênio com quem? Com esses átomos aqui, ó, que vocês têm que memorizar esse nome, ó, FON. Quem que é o FON? É o hidrogênio com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Se mostrou uma molécula que tenha flúor ou oxigênio ou nitrogênio, e também uma outra molécula que contenha, né, hidrogênio, ela é passível de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Por exemplo, a água. A água tem hidrogênio e tem oxigênio. Aí aqui, ó, mais outra molécula da água. Olha como que eles fazem. Eles vão fazendo o quê? As ligações aqui, ó. Ó a ligação de hidrogênio acontecendo. Tá vendo? Esse daqui com outra molécula de água. Por isso que a água aí, ó, acaba sendo estável, né? Ok? Então, é realizada sempre entre hidrogênio e o átomo mais eletronegativo, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Agora, a ligação dipolo-dipolo.
Esta interação intermolecular pode ser chamada também de dipolo permanente ou dipolar, tá? Então, aqui que a gente tem é uma interação aqui, olha, entre cargas parcial positiva, parcial negativa. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, são todos passíveis a ter esse tipo de interação dipolo-dipolo, que não é, né, não é tão cobrado, mas eu achei válido estar conversando com vocês. Certo? Não vi aqui a pergunta, passou. Certo. Oi? Bom, conseguindo. É porque eu não estou conseguindo ver agora as perguntas. Me fugiu aqui. Deixa eu ver se eu acho. Dá um ok aqui, alguém. Escreve alguma coisa aí na lista de chamar. Ah, tá. Professora, o que é FON? Ah, FON. É FON, né? Isso. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se lembrando dessa palavrinha, FON, sempre que vocês visualizarem como? Dentro de uma molécula. A gente vai já fazer uma questão que vocês vão entender o que eu estou falando. Vai ficar mais claro o que eu estou falando. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui foi a água. Ó, oxigênio e uma molécula, outra molécula de oxigênio. Por que tem essa estabilidade? Porque, além de ter a ligação intramolecular aqui, tem essa ligação de hidrogênio, que é o quê? É um hidrogênio de uma molécula da água que também interage com o oxigênio de outra molécula da água. E aí ela consegue fazer essa ligação de hidrogênio aqui, que acaba estabilizando a molécula em geral, né? As moléculas, tá? Forças de London é a interação intermolecular, pode ser chamada também de dipolo induzido ou força de Van der Waals. Olha, acontece aqui entre algumas moléculas, como H2, né, hidrogênio com hidrogênio, CO2, ou seja, carbono com oxigênio, ok? Então, se fala que tipo de molécula acontece, né, entre o gás CO2, o gás hidrogênio, o gás cloro, essa força aqui, ó, de Van der Waals, ou força de polo, ou força de London. Aqui, por exemplo, uma questãozinha do Enem, ó. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante, ok? Um princípio importante da dissolução de soluto é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grande quantidade de água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução da água no soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de... O que está acontecendo aqui? Aí tem ligação iônica, ligação covalente, interação íon-dipolo. Lembra que interação íon-dipolo você tem que ter íons sendo solvatado por água? Aqui não está aparecendo cargas nenhuma, então não é íon-dipolo. Tá? Ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica. O que é essa palavra, professora? Fóbica. Fobia é versão, né? Ou seja, hidrofóbica é substâncias que não têm interação com água, tá? Mas não é isso, né? Não é uma interação hidrofóbica. Você está afirmando que o açúcar se dissolve bem, é porque tem interação, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a molécula de açúcar, concorda comigo? Que tem aqui oxigênio, né? Tem hidrogênio. E a molécula de água, oxigênio e hidrogênio. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma interação, o quê? Ligação de hidrogênio. Tá vendo? Por conta de ter oxigênio e hidrogênio. Lembrar só que existe a ligação de hidrogênio em moléculas que têm flúor, ou que possuem oxigênio, ou que possuem nitrogênio. Neste caso aqui, ó, você tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, é a ligação de hidrogênio. Uma questão aí
de Enem que parte do princípio ali, algum, né, conhecimento básico de ligações químicas. Nesse caso, a ligação intermolecular. Beleza? Querem que volta ou tá dando para compreender, gente? Tá muito pesado? Deu para compreender, Laílson? Beleza, vamos seguir então? Agora, já até mencionei antes, mas assim, é sobre a regra do dueto. Como o nome já sugere, é dueto. Átomos que adquirem estabilidade ao completar a camada de valência, ou seja, aquela última camada, com 2 elétrons, imitando quem? O gás hélio. Ok? Então, imagina, tendo 2 hidrogêniozinhos, 2 elétronzinhos, já é suficiente para se estabilizar. Tá? Essa regra é válida para esses elementos químicos aqui: hidrogênio, lítio, boro e berílio. Por que eles, professor? Porque eles têm pouquinhos elétrons. Mais do que isso, não vai conseguir ter somente 2 elétrons na última camada, né? Não vai conseguir doar. Por exemplo, lítio tem 3. Se ele doa 1 elétron, ele fica com 2, beleza? Ok? Agora a regra, que na verdade é uma exceção, mas a gente considera, né, como regra do octeto, ou seja, os átomos tendem a ter 8 elétrons na última camada, que seguem essa regra, e aí eles adquirem a estabilidade parecida ali com os gás nobres, tá? Ou seja, olha, na última camada dele, imagina se for 5, camada 5, né, período 5 aqui, ó, ter 8 elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons. Tendo 8 elétrons, a regra é válida, né? E essa regra é válida para aqueles elementos representativos. Lembra? Família 1A, metais alcalinos, alcalinos terrosos, pula lá para aqueles grandões, família 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Os mais altos, sem falar dos elementos de transição. Então, a regra do octeto: em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada. A configuração eletrônica dele fica semelhante a um gás nobre, certo? Então, tem átomos que gostam de doar elétron para ficar com os 8, tem átomos que compartilham os elétrons para conseguir ficar com 8. Tá? Então, de maneira geral, quando dou o elétron e o outro recebe, a gente diz que a ligação é iônica. Quando compartilho os elétrons, a gente diz que a ligação é covalente, de compartilhamento. Tá? E aí a gente já começa a entrar nas ligações, né, intramolecular. Né? Então, até então, a gente falou ali das ligações intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, né, menos cobrada, porém a ligação de hidrogênio até dentre as intermoleculares é a mais cobrada. E agora a gente vai falar das ligações que ocorrem dentro da molécula. A ligação primeira, a ligação covalente. O que falou de ligação covalente, professor? O que eu preciso lembrar? A ligação covalente é a ligação que compartilha. Você imagina, se para algo estar funcionando, precisa, né, para uma luz, né, estamos no escuro, para uma luz acender, né, para uma lanterna acender, precisa de 2 pilhas. Se eu tenho um e Giovana ali, Giovana tá pedindo para repetir, só um minutinho, Giovana. Se Giovana tem uma outra pilha e a gente compartilha a nossa pilha, a gente faz acontecer o que a gente quer, né? Que a lanterna acenda. A ligação covalente é exatamente isso. Vai acontecer uma ligação entre 2 átomos que têm carência de ter elétrons. E aí, se compartilha o pouco que tem, fica feliz todo mundo. Veja só. Giovana, o que você pediu para repetir? Seja mais específico, eu passei aqui, não olhei. A questão da ligação, eu vou estar nos slides, eu vou estar voltando falando sobre eles. Tá bom? Espera só mais um pouquinho. Se por acaso chegar no final e eu não ter respondido, aí você volta a perguntar.
Então, aqui, falando aqui sobre ligações covalentes, primeira palavra-chave da ligação covalente que tem que lembrar, compartilhamento de elétrons. Então, compartilhe os elétrons, tá? Então, não tem nada de doar elétron e receber. Os átomos que estão ali compartilhando, eles não têm nenhuma diferença de eletronegatividade, ou seja, não é um que quer muito mais elétrons do que o outro, não. Os dois querem, os dois estão querendo elétrons, e aí eles compartilham. Tá? Nesse caso, não há formação de íons. A ligação covalente, ela pode ter uma tendência a ser polar, né, quando os átomos ali são diferentes, e são apolares quando os átomos são idênticos. Por exemplo, a molécula de cloro, olha só o cloro. Se a gente for observar, o cloro está lá na família 17. Né? Todos os elementos representativos a gente também pode chamar de família A. Então, o 1 pode ser chamado 1A, que tem um elétron na última camada, 2, 2A, e aí todos os representativos são A. Aí passa para o 13, é 3A, 4A, o 14, 15 pode chamar de 5A, o 6, 6A, o 7, 17, 7A, o 18. E aí o que eu quero dizer com isso? Se você forma uma molécula da família lá 7A ou 17, significa que ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem, ó, 7 elétrons na última camada. Se esse átomo, né, segue a regra do octeto, ele precisa de quanto? De 8. Aí sabe o que acontece com ele? Olha aqui. Ele compartilha o que ele tem com outro átomo. Por exemplo, o outro igualzinho dele. Esse daqui, o cloro, também vai ter 7 elétronzinhos. Nenhum dos dois sozinhos estão felizes, mas a partir do momento que eles compartilham, eles fazem uma ligação química sempre envolvendo ali 2, né, elétrons aqui, ó, uma ligação covalente, envolvendo 2 elétrons, e aí eles compartilhando, esse elétron pertence a ambos. Esse outro elétron também pertence a ambos, ou seja, os 2 elétrons pertencem aos 2 átomos. E aí eles ficam o quê? Formando a ligação covalente estável. Então, forma a molécula gás cloro. Tá vendo? E por que ele é apolar? Porque eles são átomos idênticos. Por outro lado, tem átomos que são diferentes e também faz ligações covalentes. A gente chama que é um átomo, uma ligação covalente, porém polar, quando tem átomos diferentes. Vamos mastigar mais um pouquinho da ligação covalente. Olha só, a ligação covalente também é chamada de ligação molecular. Ocorre geralmente entre ametais, ou seja, aquela parte, lembra, da direita ali da tabela periódica, não são entre metais, são ametais, ou seja, não metais, e hidrogênio, ou ametais entre si, como cloro com cloro, flúor com flúor, oxigênio com oxigênio, né? A molécula de oxigênio que a gente inspira, como que ela é? É um oxigênio O2, ou seja, um oxigênio ligado a outro oxigênio, fazendo ligações químicas. Então, são 2 fazendo ligação covalente. E aí são 2 ametais, tá? Então, por exemplo, ó, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal e ametal com hidrogênio. Tudo isso pode formar ligações covalentes. Vamos para a prática? Né? Vamos ver ali como que acontece. Pode se separar, Pedro. Com certeza pode separar. Você tem que dar condições de formar um produto mais estável do que ele. Então, por exemplo, o gás oxigênio, ele vai reagir? Reage, ele está estável ali, O2. Só que se você der condições dele ficar mais estável ainda, ou voltar dentro de um balão para reagir, aquecer, botar outras substâncias, ele vai reagir. Ele pode romper aquela ligação com outro oxigênio e formar uma outra substância. Beleza? Então, os átomos, as moléculas tendem a ser estáveis. Se está estável ali, não vai ficar
se metendo com outra molécula para ficar instável. Eles não são burrinhos, né? Nesse caso. Eles só vão reagir se tiver, digamos, interesse para eles, no sentido de obter um produto mais estável do que como eles estão, ou ser forçado a isso a partir de uma reação química que você dê condições, aquecimento, pressão, fazendo alguma coisa para poder se separar. Então, a temperatura ambiente formou lá o Cl2, o gás cloro, ele fica de boa como gás cloro Cl2, Cl2, tá bom? Formou-se o HCl, o ácido clorídrico, ele fica de boa ali como ácido clorídrico. Aí as condições que a gente vai colocar que vai fazer, vai reagir o gás, o ácido clorídrico com com hidróxido de sódio. Aí beleza, reage rapidinho e forma o sal, o NaCl e água, por exemplo. Ok? Então, vai depender das condições. A aula vai até 9h30. Ok? Quem perguntou? Jasmine. Vamos lá. Então, continuando aqui sobre ligações covalentes. Então, tem que lembrar que é sempre elétrons compartilhados. Então, cada átomo que está ali envolvendo na ligação química chega com um elétron. Opa, eu tenho um, você tem um, a gente precisa compartilhar o que tem para a gente ser estável, tá? E aí, por exemplo, o cloro. Se fizer a distribuição eletrônica lá do cloro, a gente observa que tem o que? O gás cloro. Ele tem, na última camada dele, se vocês estiverem na tabela periódica, vão ver que o cloro está no terceiro período, lembra? Primeiro período, segundo, terceiro. Ele está no terceiro período e está na família 7A. 7A ou 17. Vai lá no cantinho, na tabela periódica, né? Imagina aqui a tabela periódica. E aqui no cantinho temos os gases nobres, não é isso? E antes dos gases nobres a gente tem o quê? Os halogênios. Aí tem flúor, cloro. Então vai ver que o cloro está no terceiro período. Tá? O cloro está por aqui, no terceiro período. E aí ele tem a família 7, ele tem 7 elétrons na última camada. E aí, ele está estável? Não. Ele precisa de 8 elétrons na última camada. Se ele precisa de 8 elétrons na última camada, ele tem que se virar nos 30 para conseguir o quê? Um outro elétron. Ou recebendo de alguém, ou compartilhando o que ele tem. E aí, olha como que ele compartilha. Imagina aqui, olha, fazendo uma distribuição de Lewis. Lewis, né, propôs ali mostrar os elétrons da última camada. Então, assim, se ele está na família 7, ou 17, 7A ou 17, é porque ele tem 7 elétrons na última camada. Fazendo a distribuição eletrônica, é possível observar. E aí, o que acontece? Vai ver os 7 elétrons. Ele está feliz assim? Não. Mas se ele reagir com outro átomo igualzinho a ele, olha só o que eles podem fazer. Compartilhar, né? Um elétron desse cloro, um elétron do outro cloro. E ao compartilhar, o que a gente tem? Uma ligação. Aí esses 2 elétrons aqui, tanto pertencem a esse cloro aqui, que estão os elétrons vermelhinhos, quanto a esse cloro que estão com os elétrons verdinhos. Aí, conta aqui comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E forma aqui, a molécula, né? Cl2. Ok? E a estrutura é o quê? É um cloro ligado a outro cloro a partir de quê? 2 elétrons. Certo? Essa distribuição aqui que eu estou mostrando, olha, é a partir do quê? Se olhar na tabela periódica, vai ver que o número atômico, né, o número de prótons, é igual a 17. Então, você tem que distribuir os 17 elétrons. Né? Um átomo neutro, o número da carga positiva é a mesma coisa que o número da carga negativa. Então, se tem número atômico 17, significa que tem 17 prótons e 17 elétrons. E aí a distribuição fica aqui, seguindo esse diagrama de Linus Pauling. Sempre aqui, de cima para baixo. E aí se eu tenho 10 elétrons para distribuir, aí eu fico,
S2, 1s2 na primeira camada. A segunda camada, 2s2. Aí eu já tenho, ó, distribuo 2 elétrons mais 2 elétrons, já tenho 4. Agora, se eu tiver que distribuir 10, eu vou ter que vir nesta camada aqui, ó. São camadas K, que tem 2 elétrons, como já foi perguntado antes aqui, ó. Camada L, que eu comentei, aguarda um pouquinho que a gente vai falar. A segunda camada, ó, cabe em quantos elétrons? 8 elétrons, tá vendo? E aí, camada M, cabe em quantos elétrons? 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E a camada N, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta camada, cabe quanto, professora? 2 mais 6, mais 10, mais 14. A outra camada, e assim por diante, até a camada K, que cabem 8, ok? Muito bem. E aí, o que a gente tem? Se for 10 elétrons, a gente tem o quê? Se a gente tem 10 elétrons para distribuir, a gente vai usar o quê? A camada K, que cabe em 2, e a camada L, que cabe 2 mais 6. Dá o quê? Dá 10. Fechou. Agora, se for um número grandão, muitas vezes vai ter que usar a camada M, N aqui, por exemplo, que cabe o quê? 32. Que aí ó, tem 2 elétrons, né? 2 mais 6, mais 10, 18, mais 14, 32. Então, vai depender da quantidade de elétrons que o átomo tem e vai fazendo a distribuição de cima para baixo. Ah, professora, e se tiver 13, como que eu faço? Vem aqui, vai botar 2, mais 2, 4, aí vem aqui para trás. Mais 6, 10, mais 2 dá 12, aí vem aqui para esse daqui de cima e coloca só 1, ok? Que aí completou os 13. Outros exemplos de ligações covalentes. Olha só. Outros exemplos de ligações covalentes é esse daqui, olha. Imagine o hidrogênio. O hidrogênio, lembra que segue a regra do dueto e não do octeto? Aí o que a gente tem? A gente tem o hidrogênio que tem um único elétron, né? Família 1A, um único elétron. E o cloro que tem 7 elétrons. Se o hidrogênio fica feliz com 2, ó, se ele compartilha o que ele tem com um elétron também junto com o cloro, ele fica feliz aqui. O hidrogênio fica feliz com 2 elétrons e o cloro fica feliz com seus 8. Por isso que aqui, ó, formado o ácido clorídrico. Tá vendo? Um compartilhando com o outro. A molécula da água. Mas como que funciona, professor? Aqui, ó. O oxigênio foi lá na tabela periódica, vai ver que ele é da família 6A, ou 16. E aí ele tem o quê? 6 elétrons na última camada. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para chegar a 8, ele precisa de quanto? 2. Ou que um átomo doa 2 elétrons para ele, ou compartilha 2 elétrons. Como? O hidrogênio aqui compartilha 1, aí fica formando essa ligação aqui. E um outro hidrogênio compartilha outro. E ele também vai compartilhar 2 dele. Então, olha para esse oxigênio. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está feliz com 8 elétrons. Assim como o hidrogênio, que fica feliz com 2 elétrons. E esse outro hidrogênio com 2 elétrons. Então, todo mundo fica feliz e a água é formada aqui, uma molécula super estável. A partir de ligação de quê? Covalente. Beleza? Vocês vão observar que para oxigênio, nitrogênio, a mesma coisa. Estão compartilhando os elétrons. Tá? Então, as características aqui dos compostos moleculares. Tá dando para acompanhar, pessoal? Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Hã? As características dos compostos moleculares são, em geral, líquidos ou gasosos nas condições ambientais. Se sólidos, eles fundem-se facilmente, né? Por exemplo, o açúcar. O açúcar é sólido, mas um pouquinho de aquecimento, ele já funde, não é mesmo? Faz ligação, é um composto molecular. Possuem baixo ponto de fusão e ponto de ebulição.
né? Por exemplo, os plásticos, né? De maneira geral que eu estou falando. Claro que você pode ter plásticos que têm ponto de ebulição, né? Ponto de fusão de aquecimento, né? Que passa de sólido para líquido, de fusão bem elevados, mas ali você está, digamos assim, né, tendo um plástico diferenciado, digamos, né? Em geral ali tem ponto de fusão baixo. Não conduzem corrente elétrica, exceção para ácidos, né, em solução aquosa ou carbono grafite, são formados por moléculas, então isso são características dos compostos moleculares, ou seja, compostos covalentes, tá? Aqui, por exemplo, olha, uma questão do Enem aqui de 2019 que envolve aí esse tipo de ligação covalente. Por terem camadas de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que é a camada de valência ali, ó, 5s2, 5p6. O que é isso, professora? Significa que ele está ali no quinto período, né? Quem está com a tabela periódica pode ver, o xenônio é um gás nobre. Então, está lá nos gases nobres, certo? Aqui, ó. Está aqui nos gases nobres e no quinto período. Então, é 5 e lá em cima é 8. Por quê? Ele é um gás nobre que tem 8 elétrons na última camada. E aí, o que acontece? Foi realizada com sucesso a reação entre esse xenônio e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados, né? Tem luz de automóveis que utiliza, né, xenon, que utiliza gases nobres, tá? Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, no qual se considera que em uma ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica do gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Vamos já desenhar esse nome que falou aqui, ó, difluoreto, ó, difluoreto, ou seja, tem 2 flúor, né? Tem 2 flúor e tem o xenônio, ó, 2 flúor e xenônio, e o xenônio, no qual 2 átomos do halogênio flúor, ele explica, camada de valência 2s2, 2p5, ou seja, ó, o flúor está no segundo período e tem quantos elétrons? 7. Se ligam covalentemente, então, ao átomo do gás nobre, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis dos compostos de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então, ele afirmou que o flúor está fazendo ligação covalente e ele tem a configuração aqui, ó, com 7 elétrons. E ele afirmou que o xenônio tem 8 elétrons. Então, vamos fazer a configuração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele falou que o flúor tem 7 elétrons, não é isso? Ele é um halogênio na família 7A, ou 17. Então, ele tem, ó, vamos botar a bolinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele diz que está acontecendo uma ligação covalente. Para o flúor ficar estável, concorda que ele precisa de mais um elétron? Então, ele compartilhando um dele, ele consegue ficar com 8. Ó, beleza.
E agora, esse flúor compartilhando o que ele tem com um elétron do xenônio, ele também fica estável, com 8. Agora, o xenônio, na verdade, ao fazer essa ligação, ele vai ficar o quê? Com quantos elétrons? O 8 que ele já tinha e mais quanto dos flúor? Quantos? Mais um de cada, seriam mais 2. Mais um de cada, perfeito. Vai ficar no total com 10. Vem aqui, ó, e marca com propriedade. Tá vendo? Com 10. Mas, professora, você falou que existe a regra do octeto. Na verdade, é uma exceção. Por quê? Os átomos que possuem, que estão aqui, né? A partir do terceiro período, eles têm um subnível chamado subnível D, que eles conseguem, se necessário, ter mais elétrons nessa última camada, ok? Então, o xenônio é esse, ele está cá embaixo, olha, no quinto período. Então, ele tem ali esse subnível D que consegue agrupar. Já o flúor, não. O flúor está aqui em cima, né? Está na segunda família. Ele não, ele só comporta ali um máximo 8. Por isso que a gente fechou 8 de um lado para ele e 8 do outro. Mas o xenônio que está aqui embaixo, ele comporta mais. E aí, marcando ali a alternativa correta, é o que? Ele já tem 8, já está estável. Mas ele é passível de fazer reações químicas e obter produtos, como a gente tem acesso a alguns faróis, né, de automóveis aí, que utiliza essa substância, por exemplo, o xenônio. Tranquilo? Tá vendo? Uma questão de Enem. Não é a coisa mais fácil, mas dando aqueles primeiros passos ali de ligações químicas, já começa a compreender. Eu entendo plenamente, para quem está muito tempo sem ver, né, tabela periódica, química, é muita informação, mas a gente tem que lidar com a realidade, não é mesmo? Então, tem que estar mostrando aqui para vocês como funciona, como que é abordado, e eu tô vendo que vocês estão aí, né, segurando firme. Pode seguir, gente? Pode, Júlia. Júlia falou que pode, hein? Luiz também. Agora, a gente vai falar, entendendo bem a ligação iônica, a covalente, a iônica vai fluindo bem. A iônica é diferente da covalente. Se a covalente compartilha, a iônica transfere. É um elemento se livrando de elétron e o outro desesperado absorvendo. Então, quem se livra fica com cargas, quem recebe também fica com cargas. Só que um com carga positiva e o outro com carga negativa. Vamos entender? Então, olha só, falou de ligação covalente, é lembrar que ocorre compartilhamento de elétrons. Falou de ligação iônica, temos que lembrar que ocorre o quê? Transferência de elétrons de um átomo para o outro, levando à formação de íons com cargas contrárias. Por exemplo, o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, tem aqui a representação, tá vendo? De um sólido. O que a gente tem aqui? Pequenininho, os de roxo, os sódios, e o cloro, que é um átomo maior aqui ao redor, tá vendo? Tudo bem organizadinho, né? Que é o cloreto de sódio é um sólido aqui que a gente pode ver o arranjo aqui cristalino dele, beleza? Aí, tranquilo. Se a gente for ver, o sódio, ele tá onde? Nos metais alcalinos, na família 1A. Então, ele tem o quê? Aqui, ó, um único elétron tá no terceiro período e um único elétron na última camada de valência. Já o cloro, ele também está no terceiro período, mas ele tem o quê? 7 elétrons na última camada. Concorda comigo? Se o sódio se livrar desse elétron, olha a camada anterior dele como está bonitinha, com os 8 elétrons que tanto precisa. Por outro lado, se o cloro receber esse elétron do sódio, ele fica feliz da vida. 7, 8.
5, 6, 7, 8. Fica com 8 elétrons e todo mundo fica feliz. Tá vendo? Então, mas por que, professor, eles ficam com cargas contrárias? Pensa comigo. O sódio, por exemplo, se mostra aqui que ele tem 11 elétrons, o número atômico dele é 11. Exatamente, aí preenche a última camada dele, perfeito. Imagina o sódio que tem 11, número atômico 11. O que significa isso, professora? Significa o quê? Que ele tem seu núcleo grandão com 11, certo? E tem as camadas com o quê? 3 camadas com todos esses 11 elétrons. 11 prótons e 11 elétrons. Aí vou botar eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se for um átomo neutro, tem o quê? 11 elétrons. A partir do momento que ele se livra de um elétron aqui, ó, certo? Ele fica estável aqui com a última camada dele com 8 elétrons, né? A primeira camada com 2, a segunda com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, quem que fica sobrando? No núcleo vai mexer? Não, o núcleo continua com os 11 carga positiva. Por isso que a gente escreve assim, ó, quando o sódio doa um elétron, a gente escreve aqui, ó, sódio mais. Porque a gente mostra exatamente essa carga positiva aqui que está sobrando. Certo? Agora, o cloro, ele não vai receber? O cloro não vai receber esse elétron, aí ele vai ficar o quê? Com os 17 prótons no núcleo, mais o 1 elétron, e a gente escreve aqui, ó. Mostra aqui o elétron. Vê só. Aí por isso que a gente escreve assim, ó, Na+, Cl-. Compreender isso abre um leque de entendimento aí de vários tópicos da química. E eu entendo plenamente que não é a coisa mais fácil, né? Então, assim, a questão da gente estar repetindo, vocês investindo, fazendo lista de exercício, para ir praticando isso, ok? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Tem o sódio doando o elétrico rabiscado, né? Deixa eu sair aqui para vocês verem melhor. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó, o sódio doando aqui um elétron e o cloro recebendo esse elétron, certo? O sódio doando o elétron e o cloro recebendo esse elétron. E aí você forma uma molécula de quê? Na+, Cl-. Então, propriedades aqui das ligações iônicas. A energia requerida para a formação de uma ligação iônica é fornecida pela atração colombiana entre os íons de cargas opostas e um retículo cristalino, ou seja, né, na física tem até, né, lei de Coulomb, ou seja, uma atração aqui entre íons, que vai, o retículo ali de um sal de cozinha, né, você tem ali Na e Cl, eles têm a atração, a ligação é feita através dessas cargas, e eles ficam ali bem presos, né? E bem preso mesmo, diferente de açúcar, que você pega e põe na panela um pouquinho de açúcar e aquece, o açúcar logo funde, né? Logo derrete. Você pega uma panela e coloca um pouquinho de sal, não funde rápido, porque uma ligação iônica é uma ligação muito forte entre cargas, tá bom? Positiva e negativa, tem uma atração muito forte. Para romper, precisa de muito maior temperatura do que uma ligação covalente, que é de compartilhar. Esses íons formam-se pela transferência de elétrons dos átomos de um elemento para o outro elemento. Tudo bem? É o que a gente falou. Então, generalizando, o que a gente tem? Os metais, lá na tabela periódica a gente tem lá, lembra? Metais alcalinos, alcalino-terrosos. Se ele é da família 1, ele só tem um único elétron, ele adora doar e fica com a camada anterior. Metais alcalinos terrosos tem 2 elétrons, para ele ficar com 8, não é mais fácil ele doar esses 2 do que receber 6? Então, metais têm essa tendência, ó, perderem elétrons, tá? E aí eles viram cátion. Já há metais
que são os calcogênios, que tem 6 elétrons. Aí eles gostam de quê? Ganhar 2. Ó, o oxigênio aqui é um exemplo. O oxigênio tem 6 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele fica feliz da vida com 8 elétrons. 8 elétrons. Tá? Ele ganha 2 elétrons, a gente mostra aqui, ó. É um cátion, é um ânion. Agora, se for metal, gosta de doar elétron. Então, por exemplo, o alumínio, ele está na família o quê? 3A ou 13. Aí ele tem o quê? 3 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, não é mais fácil ele se livrar desses 3 elétrons? Ele se livra desses 3 elétrons. Aí ele fica o quê? Vira um cátion. Se ele se livrou do 3 elétrons, ele fica com 3 prótons a mais. Imagina assim, se ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Tem bem mais que isso, mas só para simplificar. Aí se ele tem na última camada dele 3, aí se ele se livrar desse elétron, se livrou desse elétron e se livrou desse elétron, o que está acontecendo? Ele fica com esses 3 prótons em excesso. Aí a gente mostra aqui, ó, opa, alumínio mais 3, significa que ele doou 3 elétrons. Agora, quando recebe elétron, a gente mostra, opa, recebeu elétron. Tá? Então, todos os ametais têm essa tendência de receber elétron e os metais de doarem elétron. Aí faz uma ligação iônica o quê? Exatamente entre metal e não metal. Um doa e outro recebe. Sempre isso. Então, é resultante da atração eletrostática. Então, a gente tem, por exemplo, cloreto de sódio, né? O sódio é o metal que doa, fica mais, e o cloro recebe. Óxido de magnésio, o que é isso? O óxido de magnésio, a gente tem aqui o magnésio que doa elétrons e o oxigênio recebe uma ligação iônica, certo? Então, sempre que visualizar metal e não metal, professora, eu preciso memorizar os nomes, cada metais, não precisa memorizar, mas pouco a pouco, ao utilizar a tabela periódica, como a gente vai estar fazendo exercício, vai precisar ali consultar a tabela periódica, vocês vão começar a compreender ali que os metais estão mais à esquerda, os não metais estão mais à direita, né? E se trata ali de um metal com não metal, vai lembrar que o tipo de ligação que está fazendo ali é uma ligação iônica, beleza? Então, assim, são informações muito novas, né? Principalmente aí para quem não está no ensino médio ou que não terminou de imediato, né, ano passado, acaba ficando que muita informação. Porque quem está fazendo agora, opa, vi ano passado, às vezes, né, relembrar assim, acaba ficando mais leve. Mas nada impede de, professor, eu tenho muito tempo sem estudar, não lembro mais o nome disso, filho. Vou estar em aula, tá bom? Eu sei disso. Tá bom, daqui a pouco tá terminando a aula. Pode levar o saquinho de bala, só um minuto, gente. Pode levar o saquinho de bala. Caiu tudo. Não, caiu. Só um minuto. Ai, meu Deus. Toma. Tô fora. Pra você que manda. Vai lá, filho. Desculpa, gente. E aí, o que acontece? Então, visualizou, ou então falou, a prata reagindo com cloro, ou seja, cloro, não metal, lá do outro lado da tabela periódica. E a prata, metal. Então, metal e não metal, sempre ligação iônica, tá? Sempre os opostos. Então, aqui, ó, geralmente ocorre entre metais e não metais, né, que são os ametais. Os metais são bastante eletropositivos, ou seja, ficam com carga positiva. E os ametais ficam com cargas negativas, tudo bem? Né, o que recebe elétron, né, que está mais à direita. Eles tendem a formar cátion, ou seja, né, um elemento com carga positiva. E os ametais tendem a formar ânion, elemento químico com carga negativa, ou seja, que ganha elétron. Tudo bem? Exceção aqui são metais mais hidrogênio. Então,
né, como fala, toda regra tem exceção. Então, a gente tem a exceção aqui, que são os metais mais hidrogênio. Então, por exemplo, hidreto de lítio, né, que é hidrogênio com lítio. E aí você tem aqui, foge essa regra aqui entre metais e não metais, tá? Então, por exemplo, a gente já está finalizando aqui, que eu entendo que já deu muitas informações hoje, né? Vocês aguentam só mais um pouquinho? Estou acabando, pessoal. Só esse exemplo aqui para a gente estar finalizando a aula. Olha, quando a gente começa a compreender aqui quem é metal e quem é não metal, nos ajuda também a entender as fórmulas iônicas. Ou seja, da onde que vem, professora, por que NaCl, cloreto de sódio, é um sódio para um cloro? Já por exemplo, o cloreto de magnésio já é MgCl2. Por que isso, professora? Então, vamos compreender aqui para a gente estar finalizando a aula. O que acontece? Quando a gente tem um metal que precisa doar 3 elétrons, você fica o quê? Mais 3. E você tem um não metal que quer receber 2 elétrons, então fica menos 2. E aí a gente precisa o quê? Fazer essa cruzadinha aqui, ó. O 2 vem para cá e o 3 vem para o outro lado. Aí a gente tem o quê? Al2O3. Essa é a fórmula dele. Mas, professora, me ensina de outra forma? Ensino. Olha só. Se eu tenho um alumínio que precisa doar 3 elétrons, sendo que um oxigênio só comporta receber 2, eu preciso de 3 oxigênios e 2 hidrogênio para estar, digamos, balanceando aí essas cargas. Vê só. Se eu tenho um alumínio, eu tenho 3 elétrons doando. Se eu tenho outro alumínio, mais 3 elétrons doando, ou seja, eu fico com carga positiva. E aí eu preciso de quantos oxigênios para receber? Então, eu preciso de 3 oxigênios. Cada oxigênio recebe 2. Esse daqui recebe 2, esse daqui recebe 2, esse daqui recebe 2. Ok? A fórmula geral do composto acaba sendo o quê? Né? Pode ser pela decoreba, digamos assim, ver a quantidade de elétrons ou de prótons sendo recebido ou sendo doado e faz a cruzadinha. Ou simplesmente compreende quantos elétrons que tem que doar e quantos elétrons tem que receber e consegue balancear aqui a quantidade direitinho. Ok? E aqui, só para finalizar, característica dos compostos iônicos, né, que são sólidos à temperatura ambiente, eles conduzem corrente elétrica quando fundido em solução, certo? Possui alto poder de fusão e de ebulição. Exemplo aqui, ó, do cristal de cloreto de sódio, né? Que a gente tem aqui um cristal aqui cheio de sódio e cloro, facilmente se dissolve em água, porque a água, ó, tá vendo? Solvata aqui, ó, todos os íons. O sódio fica com o oxigênio virado para o sódio e o cloro fica com os hidrogênios virado para o cloro, certo? E aí aqui a gente tem alguns exercícios de fixação. Eu vou estar enviando para vocês esses slides e também envio o gabarito, tá bom? Caso vocês achem que são poucos exercícios aqui nos slides, eu tenho lista de exercício que envolve, né, ligação iônica, ligação covalente. Eu também posso estar enviando para vocês. Na próxima aula, a gente vai estar complementando a aula, finalizando com as ligações metálicas e também fazendo mais exercício. Tudo bem, pessoal? Foi pesada a aula? Doeu muito? Querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar, hein, gente? Posso enviar sim. Com certeza eu envio para vocês.
Então, simulado, eu acho que sim, ainda temos semana que vem, né? A aula antes do simulado, tá bom? A gente vai fechar bem essas ligações químicas e eu vou estar fazendo bastante exercícios com vocês, que aí depois que a gente fecha todas as ligações, faltou só mais uma. Né? Então, semana que vem eu começo a aula retornando ali sobre ligações iônicas e ligações covalentes e a gente finaliza com a ligação metálica. E aí parte para os exercícios, tá bom, gente? Muito obrigada. Desculpa ter passado aí uns 9 minutinhos. Mas é assim, né? Porque acaba surgindo perguntas Professora, e, corrija esse e a exercício gente primeiro, vai... antes de acabar a aula. Então, Valéria, já tem muito tempo que a gente passou, né, do horário, então fiquem à vontade. Caso queira sair, fica à vontade. E eu posso resolver sim. Vamos fazer isso daqui rapidinho? Olha só, para que haja uma ligação iônica é necessário que, alternativa A, o potencial de ionização dos átomos participantes tenha valores próximos. Letra B, a eletronegatividade dos átomos participantes tenha valores próximos. C, a eletronegatividade dos átomos participantes tenham valores bastante diferentes. Os elétrons da ligação sejam de orbital s. As afinidades eletrônicas sejam nulas. E aí? A ligação iônica ocorre, lembra que eu falei? Ó, átomos totalmente diferentes, metais e não metais. Então, qual a alternativa? C. C, Letra C. exatamente. A eletronegatividade dos átomos tem que ter valores diferentes. E aí, um é metal e outro não metal. Perfeito. C de casa. Beleza, Obrigada, gente? professora. De Beleza. nada. Mesmo assim, eu envio com o gabarito, tá bom? Para quem estiver estudando depois, enfim. Beijinho, ficam com Deus, foi um prazer. Encontro vocês semana que vem, hein? Boa noite, Tchau, professora. tchau. Boa noite. Boa Obrigada noite, pela professora. Obrigada presença. pela aula. Boa noite. De nada. Um Boa abraço. noite, Boa galera. noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite pra Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite, professora. Ótima aula. Obrigada.